Olá, gente, tudo bem? Que Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus Cristo. Prazer estar falando com você. Eu sou o Paulo Roberto e seja bem-vindo ao canal Invoca-me, que tem um único objetivo de levar o Evangelho para o mundo inteiro. Você pode ajudar se inscrevendo, dando seu like, compartilhando também. Daqui a pouco nós vamos orar. Prepara a água aí. Se você tem acesso, deixa o seu copo com água aí no cantinho. Daqui a pouco nós vamos falar com Deus. Antes, vamos nos alimentar da palavra. E hoje eu quero dar continuidade a esse capítulo 6 do livro de Mateus. Hoje nós vamos ler aqui o verso 28. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, para que possamos meditar juntos nessa mensagem. Eu quero já começar fazendo essa pergunta aqui. Jesus nos faz essa pergunta. Ele fala assim: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. No último vídeo nós falamos sobre as aves. Aqui Jesus está falando sobre os lírios do campo, que são as plantas. Que é uma planta, o lírio é uma planta, um vegetal. Ele está falando especificamente do lírio, mas o Senhor Jesus é criador de toda a floresta, todo o pântano, todas as árvores frondosas, todos os jardins, belos jardins. Ele é o criador de tudo. Então, ele está falando especificamente aqui do lírio do campo, E ele fala assim, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus compara a beleza dos lírios do campo com as vestimentas de Salomão. E Jesus está dizendo assim, os lírios do campo são mais belos, mais lindos e bem feitos. Bem mais do que as vestimentas do rei Salomão. Já ouviu falar no rei Salomão? O homem mais rico que a terra já viu. Na verdade, as vestes dos empregados de Salomão eram extraordinários. Excelentes tecidos egípcios. Enfim, era coisa fina. Mas Jesus está falando assim, nem Salomão, nem o rei se vestiu como os lírios dos campos que eu criei. E ele fala assim, ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Deus está falando aqui, o Senhor Jesus. Se Deus, o Criador, veste tão bem assim os vegetais, são tão bem cuidados, Deus trata com capricho, Deus caprichou na criação. A natureza e os bichos foi criação de Deus. Eu não sei, eu confesso, eu nunca vi na Bíblia aqui falar sobre mãe natureza, porque eu já ouvi pessoas quando olham para a natureza e falam, nossa, olha o tanto que a mãe natureza é perfeita. Me desculpa, mas não existe mãe natureza. Existe o Pai Celeste. Ele que é o Criador. E ele caprichou. E ainda capricha. Na natureza, ele caprichou e capricha. E ele está querendo mostrar aqui para nós que por mais que a natureza seja caprichosa, linda, perfeita, bonita, impressionante, qual o homem que quando faz uma viagem ou anda em lugares exóticos, lindos, onde tem ali a natureza, os espetáculos da natureza, o homem fica impressionado, fica feliz, o homem gosta de ver um mar, um oceano, um rio, uma cachoeira, uma floresta. É uma coisa impressionante. Foi tudo o Pai que fez. Tudo o Pai que fez. E ainda assim, Deus está dizendo aqui, tudo isso é perecível. Eu fiz com tanto capricho, mas esse lírio do campo amanhã é lançado no fogo. Ou seja, vai queimar e virar cinza. Aquilo que eu faço com tanto capricho, com tanta perfeição,
que impressiona os olhos dos homens, amanhã é lançado no fogo. Ou seja, é perecível. Aí Jesus faz a pergunta, né? Quanto mais a vós outros, o Senhor Jesus faz questão de falar novamente, ó, vocês são mais importantes do que as aves, os bichos e a floresta. E toda a criação. Você é mais importante. Tudo que eu fiz amanhã vai ser lançado no fogo. E é verdade, está escrito na Bíblia isso. Que tudo vai ser lançado no fogo. Aí ele fala assim, ó. Vocês não entendem o quanto vocês valem. Homens de pequena fé. Ou seja, vocês têm fé, mas ela ainda é minúscula. Vocês não estão entendendo qual o valor de vocês. Para vocês se preocupar com coisas tão fúteis, pequenas. Coisas que amanhã vai ser lançado no fogo. Vocês são mais importantes. A sua alma é mais importante. Então Jesus ele continua falando assim, ó, portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Quem são os gentios? Os gentios é que tem esse comportamento, os gentios que ficam ansiosos, preocupados. É porque os gentios eles não tinham a fé em Deus. Eram pessoas consideradas sem fé em Deus, eles não acreditavam em Deus. Eles estavam assim em outros deuses. Eles não acreditavam no Deus Criador. Nós, porém, cremos no Deus Criador. O comportamento dos gentios era justificável, porque eles não acreditavam em Deus. Então eles que viviam assim, ansiosos, preocupados, com medo, por não ter um Deus a quem crer e a quem clamar. Nós, porém, temos um Deus, temos um Criador a quem buscar, a quem clamar. Então, o Senhor Jesus, ele fala aqui no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Eu creio que esse versículo 33 é a chave de tudo. Esse verso 33, praticado, se o homem entender e viver e praticar isso, ele se torna a pessoa completa, plena, na vida, aqui na terra, e no porvir, no céu. Aqui o Espírito Santo, o Senhor Jesus está nos ensinando a ser feliz na terra. E Ele está nos mostrando qual é a coisa mais importante do mundo para a vida de cada ser humano. Qual a prioridade? A coisa mais importante da sua vida é aquilo que você gasta mais tempo. Aquilo que você gasta mais tempo, que você mais se preocupa. Aquilo que você gasta sua energia, gasta suas forças. Isso se torna mais importante para você. Mais importante para mim. Jesus está mostrando aqui para todos os seres humanos, que não é para alguns não. Isso aqui não tem nada a ver com religião não. Isso aqui é questão de fé em Deus. Ele está ensinando o princípio de tudo. Para mim ter uma vida completa, uma vida abençoada, uma vida abundante, no sentido espiritual e em todo sentido também. O que importa, ele está mostrando que o que importa é a consciência da eternidade. Buscar em primeiro o reino. Que reino? Que reino é esse? O reino não é aqui. Ele começa dentro de nós. Mas é o reino de Deus. Jesus ele fala com Nicodemos. Jesus fala para Nicodemos que ele deveria nascer de novo para entrar no reino de Deus. Ele falou para Nicodemos assim, no livro de João. Nicodemos, se você não nascer da água nem do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Depois ele fala novamente, ele fala só se você não nascer da água e do Espírito, você não pode nem ver o reino de Deus. Então, gente, primeiro, existe um reino. Esse reino é aqui na Terra. Isso aqui não é conquista material, financeira. Não, esse reino aqui na Terra não é o principal. Nada aqui na Terra é principal.
Porque tudo aqui na terra é perecível, vai acabar, querendo ou não, se acreditando ou não, vai acabar. Quantas coisas já teve nesse mundo, já acabou, já pereceu. Vidas, pessoas, bens, patrimônios, empresas que um dia foram grandes, exércitos, e hoje não existem mais. Países, já existiu países que hoje não existem mais. Tudo passa nesse mundo. Tudo passa nesse mundo. Então pense nisso. O que você entende com isso? Existe o reino. O Espírito Santo está nos sugerindo a gastar tempo para buscar esse reino, a valorizar esse reino, a colocar ele em prioridade na minha vida. Esse reino começa dentro de nós. Esse reino é a presença de Deus. Esse reino é o Espírito Santo. Esse reino é o amor de Deus dentro do nosso coração. Para que amanhã eu venha entrar no reino de Deus e ver o reino de Deus. Ele começa dentro de mim agora, hoje. Mas para isso eu tenho que buscar, acima de tudo, de qualquer coisa. Essa é a sugestão de Jesus para mim, para você, a todo ser humano na face da terra. Isso aqui não é religião, isso aqui é fé. Existe um reino. E quando eu entendo isso e coloco esse reino acima de tudo na minha vida, todo medo, ansiedade, preocupação, Deus expele do nosso coração. Isso evapora. Nós cremos que existe um reino e é lá que eu vou morar, que nós vamos morar. Mas ele nasce agora em vida. Em vida. Eu vou ficando por aqui. Vou falar mais sobre esse versículo 33 no próximo vídeo, que é muito profundo. Eu gostaria de compartilhar mais essa palavra, né, do reino com a senhora, com o senhor que está me assistindo agora. Vamos orar, gente? Vamos falar com Deus? Pega o copo com água aí. Se você puder, por gentileza, feche os seus olhos. Minha água está aqui também. E vamos entrar em oração. Feche os olhos. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Rei. E o Senhor preparou um reino para aqueles que crêem. E isso é a coisa mais importante do mundo. Isso é mais importante do que a carreira, mais importante do que um bem ou bens, mais importante do que fama, do que poder, mais aqui na terra, mais importante do que qualquer coisa aqui nessa terra. O Senhor abre os nossos olhos para isso, meu Deus. Abre os olhos dessas pessoas que estão me assistindo agora, faz ele entender isso. Que existe um reino que é o reino do Senhor, aonde todos que crêem em Ti estão destinados a ir para esse reino. Só que ele nasce aqui na terra. O motivo da ansiedade, do medo, do desespero de muitas pessoas é porque dentro dela ainda não existe esse reino. Por isso há tanto medo, Senhor. Deus toca nessa pessoa. Eu oro por aqueles que estão doentes, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão nos hospitais internados, entubados, aqueles que estão, meu Senhor Jesus, perdendo o emprego, estão endividados, aqueles que estão sem condições de comprar carne para dentro de casa, aqueles que estão, meu Senhor Jesus, desesperados mesmo. Peço que tu venha confortar, abençoar essas pessoas, salvar essas pessoas, abençoa o nosso país, nosso governo, abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca nessa água, quando essa pessoa beber com fé, seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, gente. Seja abençoada, seja abençoado. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus. Até mais. É ter olhos pra enxergar quando quase ninguém vê. Ser ousado pra nadar mesmo.